Emocionados, ambos choraram ao ouvirem o retorno ao pago. Quando todos começaram a se retirar, Fernanda, ao se despedir de Pedro, com um olhar profundo, pergunta ansiosa: quando poderemos continuar a nossa conversa? Bruscamente interrompida. Tenho muito mais a lhe dizer. Sentindo-se inseguro, ele responde, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que está se formando dentro dele: não sei quando poderei ir a Porto Alegre. Tu vais amanhã para lá com a Bianca, não é isso? Sim. Mas quem sabe se você não poderá me visitar lá? Procurando se mostrar o mais natural possível, ele explica: gostaria muito. Mas tenho que ir dar algumas palestras em várias universidades durante este mês. O coração de Fernanda dispara e, tentando não demonstrar a ansiedade que está sentindo, procura dar um tom de casualidade à pergunta: e por acaso, Santa Maria está incluída neste roteiro? Certamente, responde ele, forçando um sorriso estritamente amistoso, ao dar uma informação apenas profissional. Santa Maria é uma das mais importantes cidades universitárias do estado. Então nos veremos sim. Ao contrário dele, mostra-se alegre. Ao se despedir com um longo beijo no rosto, afirma audaciosa, esboçando um sorriso maroto: estarei lá, te aguardando, primo. E juntando-se ao tio, ambos se retiram, acompanhando Norma, Mori e as crianças. Estavam hospedados na casa destes. Foram os últimos a saírem. Já passava de 1h da manhã. Apesar de estar se sentindo muito cansada, Giovanna sentou-se entre Daniel e Pedro, para conversar ainda com o filho. Este partiria cedo pela manhã para Passo Fundo e tanto ela quanto Daniel queriam aproveitar um pouco mais a companhia dele. Muito boa e alegre a festa, mãe. Parabéns, fala este, acariciando a sua mão. Parabéns para tua cunhada que cuidou de tudo, responde esta sorrindo. Eu não movi um dedo, sim. Eu sei. Mas a ideia foi tua, resta saber se o aniversariante gostou, e pergunta sorridente para o marido: gostaste, querido? Muito. E ademais, foi uma bela despedida da casa. Vocês têm certeza mesmo, de que querem sair daqui? Preocupa-se Pedro. Depois de viverem a maior parte de suas vidas nesta casa, será que vão se habituar num apartamento? É claro que vamos estranhar, filho. Mas a tua mãe anda muito cansada atualmente. Dirigir esta casa está sendo pesado para ela. E eu confesso que tenho vontade também de simplificar a nossa vida. Já estou para me aposentar e quero ter mais liberdade de sair com a Giovanna para viajar. E casa é sempre mais complicado de deixar, meio desanimado, fala nostálgico. Temos que aproveitar o restinho de mocidade que ainda existe em nós. Que isso, pai? Vocês estão ótimos. Soube que Mauri andou fazendo um check-up nos dois. Os exames não deram todos bem? Os meus sim. Os da tua mãe, infelizmente não estão muito bons. E virando-se para esta, fala apreensivo: aliás, dona Giovanna, a senhora abusou hoje, hein? Pensa que eu não vi? Estavas comendo de tudo o que foi proibido. Ora, querido, hoje foi festa. Amanhã retornarei à dieta, mãe. Precisa tomar cuidado. Não quero que nada de mal te aconteça. Fica tranquilo, filho. Esqueça isso, porque agora eu quero saber de ti. Quando poderás retornar? Dentro de 1 ou 2 meses, talvez. Vou dar palestras em várias faculdades pelo Brasil. Começando pelo nosso estado. Giovanna olha para ele pensativa. Pedro estranha o seu olhar. O que foi, mãe? Em que estás pensando tão séria? Suspirando ela comenta: uma coisa eu gostaria que acontecesse contigo. Antes que eu vá embora dessa vida. Não falo assim, mãe. Deixa de bobagem. Ainda tens muito tempo conosco. Ele a interrompe, estranhando a sua conversa. Mas, o que gostarias que acontecesse comigo? Eu ficaria muito feliz, meu filho,
Se tu encontrasses uma companheira que te amasse o suficiente para abraçar contigo essa tua bandeira, assim eu sei que tu serias completamente feliz. Mãe, eu sou feliz. Outra vez pensando nisso. Quantas vezes já te disse que eu me casei com o meu ideal? É impossível encontrar alguém que queira levar esse tipo de vida comigo. Nada é impossível nesta vida, meu filho, ela insiste. Tenho dentro de mim que, um dia, tu ainda viverás um grande amor. Ele acha a graça da mãe. Se sonhar com isso te faz bem, eu não me oponho. Todavia, em seguida ele se cala e o seu olhar se perde no espaço. Daniel, que apenas ouvia a conversa, observando o filho, sente algo estranho. O que está acontecendo contigo, filho? Estás preocupado com algo sério? Pedro olha para este silêncio. Entretanto, avaliando seus sentimentos, resolve se abrir com os pais. Estranho a mãe tocar nesse assunto logo hoje. Estranho por quê? Pergunta Giovanna admirada. É que me aconteceu hoje uma coisa inesperada. Mas eu não deveria falar sobre isso. Por que tanto mistério, filho? É que eu tenho medo, pai, de corporalizar o que estou sentindo. Mas o que é de tão sério, filho? Insiste Giovanna. Bem, aconteceu. Ele titubeia, porém criando coragem. Fala de uma vez aconteceu uma coisa incrível, quando a Fernanda veio falar comigo. Ela se dirigiu a mim, não como uma jovem prima, mas como se fosse apaixonada por mim, como a neta do Anzi e da Matilde. Se assustam Giovanna e Daniel ao mesmo tempo. Não será imaginação tua, filho. Vocês nunca se encontraram antes, em absoluto, pai. Eu não sou bizonho. E resolve se abrir totalmente. Bem, eu também levei um susto. E o pior de tudo, é que de repente eu descobri que ela personifica a mulher que eu tenho procurado por toda a minha vida. Ela reúne tudo o que eu sempre sonhei. Admirados, apanhados de surpresa, pai e mãe não sabem o que dizer. Olham para o filho esperando que ele se explique melhor. Pedro continua elevado. Ela é inteligente, culta e decidida. E comunga de meus ideais, a ponto do meu trabalho ter influenciado a escolha da sua profissão. Como isso pode acontecer? Nunca nos falamos antes, e seu olhar se perde outra vez no infinito, com a imagem de Fernanda dominando a sua mente. Quebrando o silêncio, Daniel, quer saber mais? E o que disseste a ela, Pedro? Nada, pai. Absolutamente nada, nem alimentei nada, pai. Fingi que não havia entendido. Porém ela insistiu em voltar a se encontrar comigo. O que eu devo fazer? Ela é muito jovem e eu sou um cara maduro, com uma vida tumultuada. Não tenho o direito de deixar que algo aconteça entre nós. Quanto a isso, meu filho, é tolice tua. Ele olha penalizado para o filho. Acho que tu estás exagerando. Nem tão grande assim é a diferença de idade entre vocês. Recém tu fizeste 32 anos, não é isso? Exatamente. E ela ainda não completou 18, e apertando a cabeça com as mãos, Pedro fala angustiado, isso é total loucura. Como foi acontecer tal coisa comigo? Me apaixonar à primeira vista. E se assusta com ele mesmo, pois não havia ainda se dado conta de que se apaixonara. Mas, filho, não estou entendendo essa tua aflição, estranha Daniel. Isso é natural. Acontece com muita gente. Mas pai, a vida que eu levo, não comporta uma união perfeita. O que eu poderei proporcionar de agradável para uma mulher tão jovem e ainda por cima, criada e educada no primeiro mundo? Se eu der continuidade a um relacionamento desses, só resultará em sofrimento para todos. A família dele e nós dois. Giovanna, que até então não pronunciara nenhuma palavra a mais, no impulso levanta-se e vai abraçar o filho, falando suavemente, não é motivo para tanta angústia, Pedro. Não menospreze o que tens a oferecer, pois numa união perfeita, o que importa é o amor, não as circunstâncias de vida.
Realmente foi inesperado isso que aconteceu. Mas se este for o caminho que ambos terão que trilhar, tudo correrá naturalmente. Caso contrário, essa chama que ardeu subitamente, do mesmo modo se apagará. Dá tempo ao tempo. Não força nada e peça a Jesus que ilumine a tia Fernanda. Entrega teu caminho nas mãos de Deus. O abraço carinhoso de Giovanna transmite uma forte energia que, envolvendo-o, leva paz ao coração de Pedro. Comovido com o carinho da mãe, ele apenas murmura: obrigado, mãe. Te amo. Daniel, apreciando os dois, faz mentalmente uma prece: Jesus, que a sua harmonia e o seu amor nos envolve a todos. E que se cumpra a vontade do Pai e não a nossa. E em voz alta, fala para eles: concordo contigo, querida. Confiantes nos desígnios de Deus, vamos dormir agora, que estamos todos muito cansados. Como sempre dizia meu pai Tomás, o travesseiro é bom conselheiro. E os três, abraçados, se dirigem para a escada. Subindo para seus quartos, se recolhem para dormir. Entretanto, Daniel e Giovanna não conseguem adormecer, surpresos ainda pelo inusitado caso ocorrido com Pedro. É tudo tão inesperado, que me deixou impressionada, diz Giovanna, como essa menina vem de tão longe, apaixonada por um homem que nunca viu. Mas ela explicou que tem acompanhado a nossa família, por intermédio dos avós. Hans aprecia o que Pedro faz e comenta com ela. E ela então criou uma fantasia a respeito dele. Imaginou um herói. Só pode ser isso. Suspirando, fala preocupada: pobre do nosso filho. Ele tem razão. Essa fantasia da Fernanda pode fazê-lo sofrer mais uma decepção em sua vida sentimental. Mas quem sabe, querida, se isso não tem outra explicação. Do ponto de vista espiritual. Já te esqueceste como aconteceu conosco? Ela fica alguns momentos pensativa. Em seguida, concorda com ele: é verdade. Conosco também foi assim inesperadamente. Tens razão. E fazendo uma introspecção, ela comenta: aliás, quanta coisa aprendemos, nos abrindo a uma compreensão maior da vida espiritual. E com este comentário, ambos retornam às lembranças antigas. Durante 2 anos Daniel psicografou regularmente. Recebeu ensinamentos muito importantes e ao mesmo tempo, orientação para estudos mais profundos, que os levariam a formar um grupo. Após esses anos de preparação, aos poucos, sem que eles próprios convidassem, outros irmãos na fé, começaram a se juntar a eles. Um grupo foi assim formado e uma casa montada, para que os médiuns pudessem se dedicar a esse trabalho espiritual. Apesar das boas intenções de todos, erros foram cometidos por médiuns ainda em desarmonia, ocasionando experiências desagradáveis. Entretanto, estas mesmas experiências acabaram por gerar profundos aprendizados para todos os componentes do grupo. Através da fé, da dedicação e do amor, o trabalho foi se fortalecendo, passando a auxiliar no despertar de consciência de muitas pessoas que, através dele, iam em busca de ajuda para seus males. Esse centro que, sob a luz de Jesus, recebia a coordenação do mestre oriental, Ixene, recebeu o nome de Casa do Amor Cósmico. Com o correr dos anos, o trabalho gradualmente foi se modificando, sob a orientação do mestre e das demais entidades de luz que também davam assistência à casa. Lembra, querida, o dia em que parte do grupo viu pela primeira vez, através da vidência, a nave azul dos irmãos cósmicos, que protege o nosso trabalho. Como esquecer, Dani? Foi tão emocionante. Aliás, todas as vezes que ela se mostrou para nós, sempre ocasionou grande emoção. Porém, emoção indescritível, foi quando o irmão Inauama nos levou até ao alto daquela coxilha, meio a um campo deserto. Recordas disso? A noite estava escura. O negror profundo do céu, pontilhado de uma infinidade de estrelas brilhantes,
Exibia com perfeita nitidez as principais constelações do hemisfério sul, sobressaindo-se entre elas, o Cruzeiro do Sul. Os faróis do carro mal iluminavam os inúmeros buracos da precária estrada de terra batida. Após mais de 50 quilômetros em meio a muitos solavancos e pedras soltas pelo caminho, a entidade que se encontrava incorporada no médium, Inauama, mandou que Daniel parasse a caminhonete. Daí para frente, o trajeto seria feito a pé, por mais uns 3 quilômetros campo adentro, aonde não existia nem plantações nem gado. O pequeno grupo era formado, além dos dois, por Giovanna e mais 4 médiuns. Inauama não permitiu que nenhuma lanterna fosse acesa. Mandou que todos se sentassem sobre a relva, formando um círculo. A seguir foi feita uma prece a Jesus, pedindo a sua proteção, a orientação de Sheng e o auxílio da corrente da luz de Jesus. Inesperadamente a noite clareou. Era como se a lua cheia tivesse surgido de repente, derramando seu prateado luar sobre o campo deserto. Surpreendidos por este espetáculo, nenhum componente do grupo ousava falar qualquer coisa. Apenas seguiam Inauama em direção ao alto da coxilha. Lá chegando, novamente ele mandou que todos se sentassem e ficassem observando o céu. De súbito, várias luzes, quais satélites, começaram a se mover ligeiro, riscando o manto negro do firmamento. São as naves dos irmãos cósmicos, explica Inauama para os aturdidos médiums. Eles estão a serviço da humanidade, tentando ajudar na sua transformação. Deixam-se ver somente pelos seres humanos que, tendo acendido em seus corações a chama do anseio pela evolução, iniciam o despertar de suas consciências cósmicas e desejam colaborar no serviço espiritual. Esta chama, que se reflete em suas auras, é vista pela espiritualidade de luz, que passa então a dar assistência a eles, nos diferentes níveis de seus trabalhos. Quebrando o silêncio, Daniel pergunta respeitosamente: mas, por que nunca nos falaste sobre isso? Ainda não era o momento. Agora os trouxe até aqui, para que saibam que os irmãos cósmicos se preocupam com os desmandos que ocorrem na Terra. Que numa tarefa em prol da evolução dos seres humanos, procuram ajudá-los a nível mental, para que possam se libertar desse plano tão primário. Evoluindo, corrigindo seus defeitos, despertando a energia do amor cósmico. Foi para ensinar a amar, que Jesus desceu à Terra, em meio a tanto sacrifício. Somente assim, seguindo seus ensinamentos, é que a humanidade poderá passar para um plano mais iluminado, mais evoluído, se libertando finalmente dessa roda reencarnatória de tanto sofrimento. Fazendo uma pausa, a entidade através do médium, olha para todos detidamente, avaliando a reação de cada um às suas revelações. Daniel, apesar de temer estar sendo inconveniente, volta a perguntar: mas podes nos dizer, irmão Inauama, por que este é o momento de tomarmos conhecimento desse grande auxílio cósmico? Sério, este responde: uma vez que vocês se dedicam a um trabalho de amor ao próximo, sem aspirar em nenhuma vantagem pessoal ou material, estamos oferecendo uma oportunidade de uma expansão maior de suas consciências, com conhecimentos mais amplos sobre a vida cósmica. Todavia, esse trabalho maior exige também responsabilidades maiores. Como assim? Questiona preocupado Daniel. Quais seriam essas responsabilidades maiores? Vocês teriam que abdicar de hábitos adquiridos no cotidiano da vida física, material e de anseios por realizações pessoais. Teriam que se dedicar quase a um tempo integral ao serviço cósmico. Por isso estamos perguntando se desejam este contato mais próximo conosco. Não são obrigados a aceitar. Meditem sobre isso e façam a sua escolha. Mas, se não desejarmos essa mudança, não teremos mais o seu auxílio. Ficaríamos estacionados? Em absoluto. Não irão deixar de evoluir por isso. O trabalho que realizam,
além de ajudá-los na libertação de seus karmas, facilita a evolução. Quanto ao nosso auxílio, continuarão recebendo sempre, pois ele também é parte da nossa própria evolução. Também estamos evoluindo, só que num outro plano. Já trilhamos os planos físico e astral. Estamos agora no plano mental, de onde desce a luz do Oriente para a Terra. Então que mudança ocasionaria abraçarmos o trabalho cósmico que tu nos propõe? Teriam uma visão mais ampla da vida cósmica, num contato mais direto conosco, participando de um trabalho mais vasto e profundo, mas em contrapartida, teríamos que levar uma vida quase monástica. Foi isso que eu depreendi. Ou estou errado? Não. Está certo. Foi por isso que os trouxe até aqui. Para que pudessem ter esta pálida visão do que poderá ser o nosso contato com vocês, caso aceitem tal compromisso. Além de uma evolução bem mais rápida, evidentemente. Entretanto, volto a afirmar, não existe obrigatoriedade de tempo para expansão da consciência. O tempo é a eternidade. Meditem sobre tudo isso. Na próxima reunião do grupo, na Casa do Amor Cósmico, vocês terão em seus corações a resposta que escolheram. Nesse momento, as luzes no céu pararam de se mover e Nauama voltou a falar. É chegada a hora de retornarem a seus lares. Seguirei ainda com vocês, até a estrada e tão logo iniciem a volta, irei me retirar. E acreditem que de uma forma ou outra continuaremos ao seu lado. Que Jesus ilumine e proteja a todos nós. Foi mesmo incrível, recorda Giovanna. Assim que entramos no carro, a claridade foi diminuindo e a noite mergulhou novamente na escuridão total. Suspirando, Daniel fala emocionada pela recordação daquele episódio que marcou fundo em seu coração. Pena que não estávamos preparados para aceitar o que de maravilhoso nos ofereciam. Na verdade, querido, ainda continuamos sem o preparo necessário para tal expansão. Mas creio que agimos bem, dentro de nossas limitações. E com um sorriso cansado, ela continua. Compara o trabalho que desenvolvemos na Casa do Amor Cósmico, com a missão de alfabetização dos professores, nas escolas da Terra. Se éramos canais alfabetizadores, como ainda somos, como ter o necessário preparo para nos tornarmos catedráticos, não achas? Tua maneira de ver a vida, querida, sempre foi simples, porém profunda. Alfabetizar é necessário e importante. É básico. Um aluno jamais poderá chegar ao ápice de uma carreira profissional, se não souber ler e escrever. Da mesma forma, conscientizar as pessoas a compreenderem a expansão da vida. Mostrar que todos fazemos parte de uma vida única. É incentivá-las a fazer uma busca espiritual mais profunda. Portanto, um ensino básico. Mas muito importante. Concorda Daniel. Ao aprendermos isso, compreendamos que a nossa maneira egoísta de viver, quer queiramos ou não, interfere na vida de nossos semelhantes. Basicamente, nos leva à compreensão de que todos nós somos responsáveis pela harmonia do todo. Eles se achavam deitados na cama. Giovanna, com a cabeça apoiada no ombro dele, suspira fundo. Sabe, querido, recordar todos esses anos em que trabalhamos regularmente na Casa do Amor Cósmico, me deixa saudosa. Pena estarmos afastados da sua direção. Mas, querida, cumprimos o nosso tempo. Foram muitos anos de dedicação integral. Agora é o momento de outros mais jovens assumirem a responsabilidade de dirigir a casa. Frequentar simplesmente as reuniões, como estamos fazendo, nos mantém ligados na energia, ajudando no que for necessário, com a nossa experiência de vida. Eu sei, Dani. Mas é exatamente em função da nossa experiência de vida, que estou tão preocupada com o Pedro. Mas o que disseste para ele, foi correto, querida, sim. Mas qual será a reação da família, se esta situação for adiante? Sinto um grande aperto em meu coração, querida. Repito o que disseste,
Vamos deixar nas mãos de Deus. Afinal, se acreditamos na sua proteção, não devemos nos angustiar por antecipação. O melhor é rezarmos por todos, para que a harmonia se instale em nossos corações. E abraçados, assim eles fizeram, mergulhando em seguida num sono reparador. Num vale, cuja vegetação rasteira se espalhava qual um tapete verde, entre montanhas cobertas por frondosas árvores, corria um límpido rio, por entre seixos rolados. A luz do sol poente refulgia no espelho de suas águas que deslizavam tranquilas, salpicando-as de dourado. Daniel se espanta por estar ali. Admirando a beleza do lugar, custa perceber a figura do caboclo Guaraci, recostada em uma pedra, sorrindo para ele. Irmão Guaraci, por que estamos os dois neste lugar? Pergunta surpreso e alegre ao mesmo tempo. Precisava falar contigo. Tive permissão para este encontro. Então deve ser algo muito importante. Preocupa-se Daniel. Algo esclarecedor, para ser mais exato, fala aquele, novamente sorrindo, senta ao meu lado. Quero te mostrar uma coisa. Intrigado, Daniel senta-se próximo a ele. O que é dessa vez? Concentra tua atenção na transparência das águas e olha além delas, como se o teu olhar atravessasse o leito do rio. Mesmo estranhando o que lhe era dito para fazer, ele obedece. Após algum tempo, uma larga fenda vai se abrindo no fundo, deixando ver numa outra dimensão, um outro local, um outro tempo. Admirado, Daniel vê como num filme, uma cena bucólica. Um padre de meia-idade, com as mangas da batina arregaçadas e a saia semi-presa na cintura, trabalha numa viçosa horta, no terreno atrás de uma pequena igreja católica. No pátio ao lado desta, duas freiras estão colocando em fila várias crianças brancas e loiras, de idades variadas. Vão se encaminhando para uma escola de bom tamanho, toda construída com toras de madeira. Então, ele reconhece o lugar. É Novo Paraíso, já um pouco mais habitado. Rapidamente outra cena se sucede a esta. Nos fundos da casa de Carlo, numa sala de largas janelas, onde a claridade do sol penetra livremente, outra freira leciona para algumas crianças índias que, atentas, olham para ela. Mas uma vez a cena se transforma. Perplexo, Daniel vê o interior da casa de Carlo. Deitada em uma cama tosca, Jurema já bem idosa, falava numa voz fraca, para Tupiara. Carlo, sentado aos pés do leito, olhando para os dois, ouvia entristecido. O meu tempo está findando. Mas sei que um novo tempo virá. E uma nova vida renascerá para mim. Assim como acontece para todos. Filho. Tupiara, triste, nada falava, apenas olhava, afagando sua cabeça embranquecida, com carinho. Vou pedir. Quando lá na taba do nosso Pai Maior eu chegar, vou pedir para que eu continue do teu lado, num novo caminhar, e dirigindo-se para Carlo, com um olhar que começava a vagar distante, murmura enfraquecida, com o meu amigo branco. Também. Uma nova vida. E suspirando fundo, um tênue sorriso ilumina as feições envelhecidas num lampejo de felicidade e Jurema, fechando os olhos, deixa cair suavemente a cabeça para o lado. Partir em paz, para a taba do Pai Maior. Daniel, comovido com o que acabara de ver, fica algum tempo em silêncio, observando o correr do rio, que voltara ao seu normal. Porém, curioso, questiona Guaraci, por que me mostraste essas cenas? No quadro em que estás montando, sobre as ligações entre os espíritos que caminham juntos, através de muitas vidas na matéria, não percebeste que estão faltando 3 pedras? Daniel se surpreende. 3. Quem eu deixei de perceber? Quando o povoado Novo Paraíso começou a crescer, Carla escreveu uma carta para o Império do Brasil, pedindo uma escola. Foi atendido. A Ordem dos Franciscanos se dispôs a realizar o pedido de Carla e um padre e 3 freiras foram enviados,
dando início a um pequeno convento. O que ocasionou, na verdade, muitos atritos de Carlo com a população, uma vez que esta, na época, era quase toda luterana. Porém, como se fazia necessário uma escola, pois o povoado estava crescendo relativamente ligeiro, a comunidade acabou por aceitar a Igreja Católica e seu convento. E o padre, conquistando a amizade do pastor, juntamente com este, desenvolveu o ensino escolar. Neste ponto, Guaraci interrompe a narrativa para perguntar se padre não te lembra alguém. Admirado, Daniel responde com convicção, claro. O padre Francisco. Então, a facilidade que ele possuía, de unir no trabalho diferentes segmentos religiosos, vem de outras vivências. Querido padre Francisco. Sorrindo, Guaraci indaga, sim. E nunca percebeste que a amizade entre Francisco e Tomás era muito forte, portanto muito antiga? Nunca pensei nisso. Mas, antiga desde quando? Ambos foram jesuítas nas missões, que escolheram continuar seu trabalho junto aos guaranis, através do tempo. Percebes agora? Sim, diz Daniel pensativo, por isso eles sempre se entenderam tão bem. Continuando. Uma das freiras, aquela que estava com as crianças índias, ficou muito amiga de Carlo e o ajudou bastante ensinando aos filhos dos índios que lá foram viver. Apesar do esforço conjunto do padre e do pastor, a discriminação aos índios permanecia e as crianças índias não podiam estudar com as alemãs. Mas quem a teu lado nesta vida atual, além de Juraci, te ajudou com as crianças da reserva? Minha sogra Adriana. Como eu nunca percebi que existia entre nós um afeto antigo. Oh, meu Deus! Não valorizei o quanto devia o seu carinho e a sua dedicação. Mas... E a terceira pedra, como posso saber? Não percebeste o grande amor entre Jurema e Tupiara? Pensa um pouco e ouça a tua voz interior. Tentando descobrir, Daniel começa a analisar. Jurema veio Potira. Potira veio Pedro. Um grande amor entre Jurema e Tupiara. Topiara. É Fernanda. Então é isso. Felizmente entendeste. Eles precisam completar o seu trabalho. Era o que eu queria te mostrar, e apontando para o rio, ele conclui, veja o rio, Daniel. As águas se juntam para desaguarem no grande oceano. Assim como nossos espíritos se unem para retornarem ao seio do nosso Criador. Os dois ficam meditativos, olhando as águas correrem mansamente. Uma expressão de profunda paz vai transformando as feições de Guaraci que, num tom de voz exprimindo plena felicidade, volta a falar. Este é o momento da nossa despedida, meu amigo. Daniel volta-se surpreso para ele. Despedida? Como assim? Cumprimos a nossa missão. Finalmente resgatamos o karma adquirido naquele terrível massacre nas missões. Estamos livres para trilharmos um novo caminho, porém, dessa vez, separados. Como? Logo agora, que nos unimos num amor fraternal, vamos nos separar, no sentido de não mais nos encontrarmos, não. A eternidade nos une a todos. Porém é hora de me preparar para renascer novamente na matéria. Vou em busca da minha alma gêmea, então foi por isso que tiveste permissão de conversar, tão longamente, assim comigo? Exatamente. Entretanto, tu já sabes que conversas tão explicativas assim, são apenas entre as almas. Quando acordares deste sonho, irás recordar somente o necessário. O restante ficará gravado na tua consciência cósmica. Antes que Daniel pudesse falar mais alguma coisa, a voz de Giovanna se faz ouvir chamando aflita. Dani, querido, acorda. Ele ainda pôde ver Guaraci sorrindo, acenando em despedida, desaparecendo numa névoa azulada e o sonho terminando bruscamente. Ainda zonzo, ele fala com Giovanna. O que foi, querida? Aconteceu alguma coisa? Eu aqui te pergunto.
Falavas como se estivesses assustado, e o que eu falava? Pergunta apreensivo. Era meio confuso. Dizias Potira. Pedro e depois, quase gritando, Topiara. Topiara. Fernanda, sentindo medo, ela pergunta, algo de ruim vai acontecer com nosso filho e a nossa sobrinha. Esse nome Tupiara quer dizer coisa ruim? Sorrindo, apesar de não estar se lembrando bem do que sonhara, ele a tranquiliza. Não, querida. Tupiara não é ruim. É o nome de um grande amigo de outros tempos. Sentindo-se em paz, uma luz se acende em seu íntimo, fazendo-o refletir. Existe lógica no que eu falei. Acho que é mais uma pedra que se encaixa no quebra-cabeças de minhas vidas. Jurema Potira Pedro. Jurema amava Tupiara. Jurema barra Potira barra Pedro e Tupiara. Pedro e Fernanda. É isso. Tupiara é Fernanda. Beijando Giovanna, aperta de encontro a si, falando com serenidade e convicção. Nada de ruim, querida, acontecerá com eles. Estão envoltos na energia do amor universal. E madrugada ainda, vamos dormir mais um pouco, amor. Ela encosta a cabeça de encontro ao coração de Daniel, falando baixinho, que bom, querido. Assim me sinto em paz. Vou dormir novamente. E suspirando fundo, fala sonolenta, estou sentindo um cansaço tão grande. E se aconchega mais ainda em seu abraço. Daniel sorri feliz, afagando os belos cabelos que começavam a pratear. Porém, repentinamente Giovanna levanta a cabeça e, entre surpresa e alegre, fala um pouco mais alto, veja, querido. Tio Francisco está aqui. O coração de Daniel se aperta tão fortemente que chega a doer. Sentindo um triste pressentimento, pensa angustiado, oh, não. Ainda não, meu Deus. Aflito, sem saber que providências tomar, se ergue um pouco na cama, abraçando-a com firmeza. Está sonhando, querida. Giovanna continua com a voz mais firme, não estou sonhando, Dani. Tem tanta luz. Ele está me chamando. Tomado de medo e angústia, soltando um dos braços e se inclinando para o lado, ele tenta apanhar o telefone. Querida, vou chamar o Mauri. Ele vai te medicar. Entretanto, sem prestar atenção ao que ele está falando, Giovanna continua olhando longe, falando ininterruptamente. É um jardim. Tem muita flor, Dani. Um grande portão aberto no jardim. Que lindo, meu amor. Daniel aperta de encontro a si com o coração batendo disparado, murmura baixinho, não, meu amor, não vá para o portão. Não me deixa. Ela olha então para ele, um tanto aflita, dizendo, tio Francisco está dizendo. Todos estão me esperando. Uma grande festa. Dani, meu amor. Te amo. Te amo. Estou com sono. Muito sono. Muito. Traço e sua voz foi ficando fraca e Giovanna descansando a cabeça em seu peito, deixa escapar um último suspiro. Abraçando-a fortemente, Daniel beija repetidas vezes, enquanto as lágrimas rolam em seu rosto. E por entre os beijos, repete uma única frase, irei me encontrar contigo, amor, o mais rápido que eu puder. Amo-te além da vida. Giovanna partiu em paz, nos braços de sua alma gêmea. Dessa vez, no encontro de profunda tristeza, a família novamente se reuniu. Fritz, tendo podido adiar seus compromissos em Porto Alegre, também permaneceu em Trilha das Palmeiras. A dor une os seres humanos e os faz pensar na transitoriedade da vida terrena. Estavam todos estarrecidos pelo inesperado e triste acontecimento. Tinham acabado de voltar do cemitério. Daniel, deixando a todos na sala, foi para seu escritório. Queria ficar um pouco a sós. Apesar de estar conformado com o inevitável, uma enorme saudade machucava-o por dentro. Sentando-se na poltrona Bergere, pensava no imprevisível da vida, anteontem unidos numa alegre festa e hoje separados numa triste despedida. Mal acabara de pensar,
Um perfume de rosas inundou o ambiente e uma luz lilás se fez em sua mente. Daniel sentiu então a presença de Giovanna a seu lado. Comovido, começou a falar para ela mentalmente: que bom que estás aqui, junto a mim. Obrigado, amor, por vir me consolar. Mas tenho a certeza, minha querida, de que tu estás bem e quero que estejas alegre junto de nossos entes queridos. Não te preocupes comigo, eu vou superar esta dor. A dor de não mais poder te olhar, conversar contigo, te acariciar. A saudade dói. Dói muito, mas não há de demorar demais o nosso reencontro. Te amo, amor. Estejas tranquila e feliz neste plano de luz, que certamente é o lugar onde te encontras. Te amo. Segue em paz, amor, neste novo caminho. Nosso amor é eterno. Em breve estaremos juntos novamente. O perfume de rosas envolve Daniel como um cálido abraço e a voz de Giovanna ressoa em sua mente: estarei sempre junto a ti, meu amor. Estarei te esperando na hora certa. Sei que ainda tens algo a cumprir junto à nossa família querida. Estarei ao teu lado, te ajudando. Beijo-te com todo o meu amor. Muito emocionado, ele sente em seus lábios o calor de um beijo seu. Uma paz infinita o envolve, tomado de uma forte energia. Levanta-se e vai ao encontro de sua família, que se achava reunida na sala. Ao vê-los conversando tristonhos, alguns com os olhos ainda vermelhos de choro, Daniel se dirige a eles, expressando seu carinho: não fiquem tristes, queridos. A mãe, a avó, que vocês tanto amam está bem. Muito bem. Ela deseja vê-los felizes, seguindo seus caminhos. Do plano aonde ela se encontra, estará sempre olhando por todos nós. Pedro cancelou suas palestras em Passo Fundo, para ficar fazendo companhia para o pai, até a missa de sétimo dia. Num final de tarde, no meio da semana, Daniel foi convidado a ir na Casa do Amor Cósmico. Uma bela e tocante prece foi feita. Naquele momento, apesar do conforto que estava recebendo e da certeza da continuidade da vida, recordar os anos em que ele e Giovanna ali trabalharam, aumentou a saudade que dela sentia. Todavia, quase ao término da prece, quando seus olhos já estavam marejados de lágrimas, ele sentiu que o abraçavam. Foi tão quente e amoroso o abraço, que ele se virou para o lado, para ver quem o abraçava com tanto carinho. Não era ninguém. Muito emocionado, sentiu que era Giovanna. Um perfume de rosas inebriou-o. E em sua mente escutou sua doce voz: não chora, amor. Estou aqui ao teu lado, como sempre estarei até o momento do nosso reencontro. Nossos filhos ainda irão precisar de ti. Tão logo termine a tua tarefa junto a eles, virás ao meu encontro. Porque será chegada a tua hora. Te amo. O aroma de rosas evaporou e à medida que o calor do abraço foi se extinguindo, Daniel começou a se sentir revigorado. Desaparecendo por completo a dor da saudade, uma energia de paz penetrou em seu coração. Tão feliz ele havia ficado com esse amoroso contato, que só percebeu o que Giovanna quis dizer quanto à tarefa de auxílio aos filhos quando, ao chegar em casa, encontrou Fernando e Pedro sentados juntos no sofá da sala. Conversavam distraídos e de uma forma íntima. Surpreendidos com a chegada de Daniel, ambos se levantam, indo ao seu encontro. Viemos te buscar, pai. Norma e Mauri fazem questão da tua companhia no jantar. A Bianca e o Gustavo já estão lá com as crianças. Não dando mostras de que perceberá algo entre os dois, Daniel aceita. Está bem, filho. Vou avisar a dona Constância e em seguida podemos ir. Enquanto se dirigiam para a garagem, Fernanda comunica a Daniel: tio, não vou mais para Porto Alegre. Aceitei o convite da Norma e vou ficar com ela, até o dia da minha ida para Santa Maria. Quero conhecer mais sobre a minha família brasileira e sobre as missões. O Pedro me disse que ninguém melhor do que o senhor para me contar tudo, e com o seu cativante sorriso, pergunta antes de entrar no carro:
Não vou incomodá-lo com isso. Em absoluto, querida. Será um prazer, ele concorda, porém pensa apreensivo, enquanto se acomoda no carro. As coisas estão se encaminhando mais depressa do que eu esperava. Assim que o jantar terminou, Maury, abraçando o pai, se encaminha com ele para a sala de estar. Pai, Norm e eu queremos te dizer uma coisa. E voltando-se para a mulher, pede, venha, querida, venha sentar-se conosco. E vocês dois também, chama por Gustavo e Bianca, devemos conversar todos juntos. Tão logo se acomodam, Daniel adianta a conversa. Acho que sei o que vocês querem me falar. É sobre a mudança da casa, não é isso? Sim, isso mesmo. Só que não estamos querendo fazer o que a mãe propôs. Já trocamos ideias com a Bianca e o Gustavo sobre isso, diz Maury, só não conversamos ainda com o Pedro. Então, o que vocês resolveram fazer? Pergunta este. Nada, mano. Responde Maury, não resolvemos nada, porque sabemos o quanto o pai gosta da casa dele. Não achamos justo ele ter que abandoná-la. Meditamos sobre o fato da mãe, várias vezes, se dizer muito cansada e querer sair de lá. E chegamos à conclusão de que ela sim falava, inconscientemente, como um sinal do que estava para acontecer. Não te parece, pai? Daniel olha pensativo para o filho, dizendo uns segundos depois, não tinha me dado conta disso. Acho que vocês têm razão. Foi o que nós pensamos. Fala Norma, entristecida. Na verdade, concordamos com a mudança, mas para satisfazer Dona Giovanna. Reconheço que morar num ponto mais central seria mais prático para os nossos filhos. Mas nunca havíamos pensado em sair da nossa casa. Eu sei, diz Daniel compreensivo, mas agora que ela partiu, o que pretendem fazer? Bem, pai, diz Maury, não sabemos o que fazer. Por isso precisamos conversar juntos. O problema é que não gostaríamos que tu te afastasses das tuas coisas. Mas ao mesmo tempo, não agrada a nenhum de nós te ver sozinho naquela casa tão grande. O Pedro pouco fica contigo e isso nos preocupa muito. O que o senhor sugere, doutor Daniel? Gostaríamos que nos dissesse com sinceridade o que deseja fazer, fala Norma, olhando pesarosa para o sogro. Daniel sorri, comovido com a preocupação deles a seu respeito e não demora muito em responder. Acho que tem uma solução que talvez seja conveniente para todos. Mas é preciso que Pedro esteja de acordo. Pai, o que tu decidires, para mim estará ótimo. Faça o que achares melhor, este apresse em se manifestar. Obrigado, filho. Então assim vou dar a minha sugestão, e com sinceridade, expõe o seu desejo. Na verdade, não gostaria de ficar sozinho naquela casa, em meio a tantas lembranças, que não me permitem amenizar a enorme saudade que sinto de Giovanna. Mas, por outro lado, também não me agrada ficar afastado das coisas pelas quais estou habituado há tantos anos. Assim, se todos concordarem, eu mudo para o meu escritório, evitando desse modo as escadas, que já não me agradam muito. Quanto a ti, meu filho, dirigindo-se a Pedro, sugere, penso que se ficares no estúdio da tua mãe, terás independência e suficiente espaço para tudo o que é teu. E olhando em direção a Maury e a Norma, completa a sua ideia, e vocês assumirão a casa toda. O que acham? A solução agradou a toda a família e a mudança se realizou um mês depois. E, como nada acontece por acaso, o tempo iria mostrar que esta mudança já estava predestinada. No intuito de amenizar a solidão de Daniel, todos passaram a dedicar mais tempo ao seu lado. Bianca e Gustavo, acompanhados dos filhos, começaram a vir de Porto Alegre 2 vezes por mês, para visitá-lo. Com maior frequência, Pedro aparecia nos fins de semana e Fernanda nunca permaneceu em Santa Maria além do necessário para o estudo. E assim, o que era para acontecer, aconteceu. A família, reunindo-se com maior frequência,
acabou por perceber o amor que se tornava maior a cada dia entre Pedro e Fernanda. Contudo, no início nem todos aprovaram. E críticas surgiram, provocando um clima de desarmonia entre os membros da família. E quanto mais desaprovavam o namoro, mais força ganhava a decisão dos apaixonados de se unirem. Foi preciso muita habilidade da parte de Daniel, para que finalmente a família brasileira aceitasse de bom grado a possibilidade de um casamento entre Pedro e Fernanda. Faltava agora a aprovação da família alemã, que por enquanto de nada sabia. Poucos meses depois, chegou a aposentadoria de Daniel. Tempos atrás, isso seria motivo de alegria para ele, que pensava em viajar com Giovanna. Agora, entretanto, fora motivo de depressão. Sem ter o suporte do trabalho no fórum, os dias ficaram mais longos e tristes. Com maior frequência ia na reserva, mas ele já não era tão necessário ali, quanto antes. A administração implantada funcionava bem. Uma pequena clínica bem equipada, coordenada por Mauri, recebera recentemente a colaboração de mais 2 médicos, perfazendo assim, uma equipe de 8 colaboradores. Os novos médicos, uma pediatra e um ginecologista eram motivo de orgulho da comunidade. Eram guaranis, formados pela Universidade Federal de Santa Maria. Estes faziam parte da nova geração de burgueses da pequena Guamirim, que se impunha com igualdade de condições aos demais cidadãos brasileiros, graças ao apoio de pessoas interessadas no real desenvolvimento da raça Guarani. Outros 2 que também se formaram em administração de empresas e informática, se tornaram síndicos que exerciam a atual administração. Assim sobrava para Daniel, apenas a orientação jurídica a um jovem casal de advogados, também guaranis formados pela Unicruz, em Cruz Alta. Sendo estes, os substitutos de Daniel em seu trabalho. Sentado no jardim, enquanto aguardava o lanche, Daniel pensava nesses acontecimentos. Sinto-me em paz, vendo a reserva progredindo assim. O quanto tem ajudado o trabalho de Pedro junto a eles, incentivando-os a se orgulharem de si mesmos, fazendo com que eles desejem crescer, mudando a vida para o melhor, incentivando-os com seu exemplo. Quanto me deixa feliz, ver aquela juventude abrindo novos caminhos, através do despertar da inteligência. Tomara que o trabalho de Pedro alcance outras reservas por este nosso Brasil afora. Que maravilhoso seria! Seu olhar perdido no tempo, em virtude de tais pensamentos, casualmente recai sobre a frondosa espatódea, ao fundo do jardim. Esta árvore, que há mais de 30 anos vinha resistindo ao tempo, estava coberta por suas flores grandes. Isto levou a recordar o dia em que ele levara a Giovanna pela primeira vez, para conhecer a casa. A saudade que ainda não havia minorado recrudesceu mais fortemente. Suspirando longamente, dirige-se a ele em pensamento: querida, a tua árvore está florida. Olhando essas flores rubras, como eram os teus cabelos, lembro nitidamente quando te trouxe aqui a primeira vez e sinto uma dor intensa em meu coração. 5 meses se passaram, desde que tu partiste. Porque minha hora não chega. A minha missão junto aos guaranis de Guamirim, já terminou. Não precisam mais de mim. Como eu ficaria feliz se pudesse estar aí contigo. Uma brisa suave, surgindo de repente, faz com que as belas flores balancem nos galhos da árvore predileta de Giovanna. O coração de Daniel palpita mais forte. Meu amor, sinto que estás junto a mim. Me leva contigo. Continuando a olhar as flores rubras, surpreso, percebe entre elas o rosto rejuvenescido e sorridente de Giovanna, enquanto a sua voz ressoa em seus ouvidos. Dani, querido. Como resgate, a tua missão junto aos guaranis, já terminou. Mas o teu exemplo continua servindo de incentivo para eles. Portanto, não te afastes muito de lá. Ao contrário do que pensas, és útil na reserva. Não se abandona um trabalho de amor, porque findou um resgate.
O trabalho continua, porque a nossa jornada é norteada pelo serviço do amor. Tua hora não chegou ainda. Não te angusties, estarei te aguardando. Todos os nossos entes queridos que aqui estão, te esperam ansiosamente também. Será uma festa plena de alegria para todos nós, quando aqui retornares. Te amo. Sem dar tempo de Daniel responder, sua imagem se desfaz assim que a sua voz silencia. Entretanto, a energia da felicidade o envolveu, porque ele pôde, pelo menos num lampejo, tornar a ver aquele rosto tão amado. As palavras de Giovanna deram-lhe um novo ânimo. Ele ainda poderia ser útil. Quando a voz de Norma chamando-o para o lanche, retirou-o de seu devaneio, foi com um andar cheio de um novo vigor, que entrou em casa. Tio Daniel, o Pedro vai me levar amanhã para conhecer as missões. O senhor não gostaria de ir conosco para passear um pouco? Pergunta a Fernanda, ao telefone. Surpreso com o convite, ele aceita alegremente. É claro que será ótimo passear com vocês. Ainda mais naquele local que foi tão importante para mim, na adolescência. Só não quero atrapalhar o programa de vocês. Rindo, ela brinca com ele. Se atrapalhasse, eu não convidaria. E séria, conclui, a sua companhia, tio Daniel, só nos dá prazer. Obrigado, querida, fala demonstrando satisfação. E a que horas vai ser o passeio? Pedro combinou comigo para antes do almoço. Ele quer almoçar no caminho. Está bem assim para o senhor? Claro, meu bem. Está ótimo. Estou lhe telefonando com antecedência, para que o senhor não programe nada para amanhã, nem de dia nem de noite, porque conforme for, iremos assistir ao espetáculo de som e luz. Dizem que é maravilhoso. As pessoas que viram, falam isso. Que realmente é muito bonito. Mas vou confessar uma coisa. Sabes que eu nunca assisti, não acredito, tio. Ela exclama surpresa, morando tão perto e nunca assistiu. Incrível, é assim, filha. Quase sempre aquilo que está próximo do nosso alcance, acabamos por deixar sempre para depois. E às vezes, o depois não chega nunca. Comigo vai ser diferente. Não vou deixar para depois. Estou animadíssima para ir até lá. Lembra daquela fita que o senhor nos mandou há 3 anos atrás? Do Tenor Carreiras cantando nas missões? Sim, lembro. Desde que eu assisti o espetáculo no vídeo, fiquei com vontade de conhecê-las. Ainda mais com todas as histórias contadas pelo Vans. Espero não perder esta oportunidade. Pois então está combinado. Foi bom teres me avisado, porque ia convidar o meu amigo Alfredo para irmos na reserva, amanhã à tarde. Então eu adivinhei, fala rindo, ok. Um beijo e até logo mais à noite. Desligando o telefone, Fernanda foi arrumar a mala. No final da tarde iria pegar o ônibus para a Trilha das Palmeiras. Só iria se encontrar com o Pedro, no dia seguinte. Saindo de Porto Alegre no ônibus da meia-noite, ele só chegaria em casa, por volta das 6 horas da manhã. Apesar de me agradarem, estou cansada de ficar aqui no meio dessas pessoas estranhas, que não tem nada a ver comigo. Felizmente já é sexta-feira. Adoro ir para a casa da Norma. Estou gostando muito da minha família brasileira. E enquanto arrumava o quarto, seu pensamento estava com Pedro. Que bom que vamos passar mais um fim de semana juntos. Mas eu preciso resolver a nossa vida. Estou certíssima dos meus sentimentos. Não vejo por que protelar o momento de nos unirmos. Ao lado dele, sinto como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Viajando estrada fora, no confortável ônibus, Fernanda não conseguia descansar a mente. O filme exibido pela pequena TV frente à sua poltrona, não a impedia de pensar. Estava muito ansiosa. Não parece que Pedro e eu estamos namorando apenas há 4 meses. Se não fosse o tio Daniel nos apoiar, teria sido o caos. Ele deu a maior força. Eu gosto tanto dele. Será que ele iria à Alemanha comigo para me ajudar junto à minha família?
Seria uma boa. Afinal, reconheço que 4 meses é um tempo muito curto para se falar em casamento. Minha família inteira vai cair em cima de mim. Norma acha melhor eu não precipitar os acontecimentos. Acho que ela tem razão. Como a Norma tem sido minha amiga. Também gosto muito dela. Em tudo isso Fernanda pensava enquanto o ônibus seguia pela estrada.